tarde, amores. Boa tarde, doutora. Eu não compro. Vocês viram que os meus vídeos de 2019 até agora, é sempre com as mesmas roupas, as mesmas calças, as mesmas camisas, as mesmas blusas, as mesmas jaquetas. A única coisa que eu compro é sapato, né? Porque gasta. E eu tenho a minha deficiência no meu pé esquerdo. Agora eu pisei numa caca de cachorro, verdade, ainda é uma coincidência, né? Eu até mostro aqui se vocês acharem que eu tô mentindo. No meu All-Star, e eu pisei com o pé esquerdo. Eu não tenho segurança nenhuma. Eu tava descendo a rua que eu morava e pisei, né? E ironia do destino, porque eu recolho, né? Às vezes a Lara até faz mais do que eu tenho de saquinho, mas eu dou um jeito e recolho. Enfim. E na hora que eu pisei, eu dei aquele escorrego que se eu não seguro na guia da Lara, eu ia pro chão. Porque realmente eu não tenho firmeza no meu lado esquerdo, né? E então os meus sapatos do lado direito estragam. Tênis, sandália, bota, eles estragam. Por quê? Porque é onde eu piso mais, né? O lado esquerdo realmente é totalmente... quando eu tava abrindo a loja, eu não conseguia levantar a porta sem a Thaís me ajudar. É verdade, porque só com direito não dá, né? E o esquerdo, né? E ela chegou a presenciar várias vezes, ela falou, Fabi, não force. É verdade, galera. Então, assim, eu não compro roupas a mais de... A gente tá falando de 2019, que tem vídeos do meu tratamento, né? 2019, a gente tá falando de 2025, há mais de 6 anos. Por quê, Fabiana? Por dois motivos. Um, que eu tenho muita roupa mesmo, que eu já falei, que eu ganhei muita roupa, né? Eu doei todas as minhas roupas da época que eu me separei, tudo, eu não tenho nada daquela época. Eu falo isso no livro. E eu ganhei de doação mesmo, da minha ex-chefe, que ela me dava para trabalhar, porque eu tinha que andar bem vestida. E ela doou um monte de coisas, né? Um monte de sacos de roupa. E é óbvio, ela estava fazendo a doação, eu peguei para minha pessoa também e dei para entidades, né? Junto com as minhas. O que eu peguei, que foi doado à minha pessoa, eu peguei minha, que eu tinha, e doei. Então, tá aí, né? E outra pelo tratamento, né? Justamente pela a memória visual, galera. A memória de tudo, né? Isso é essencial, primordial, verdade. E outra pela economia, porque eu sou pirangueira mesmo, eu sou mão de vaca. E no Recife é pirangueira e aqui é mão de vaca. Não gasto dinheiro à toa, não tenho e também não gasto. Não gasto. Eu sou daquelas que eu vou nas vitrines da loja, vejo como que tá montado, eu olho no meu guarda-roupa, é verdade, no meu closet, e olho nas minhas gavetas, eu falo, se eu juntar essa com essa, vai ficar igual a essa, né? E o ano que vem a moda é igual, e assim, eu tenho calças de muitos anos, eu até comentei muito pouco na casa que tinha na casa da minha mãe, da época que eu era solteira, né? Da M Officer, da Kelf, essas roupas que eu tenho de marca M Office, Kelf, da época que eu era solteira. E eu era magra, né? Na época que eu era solteira, eu tava magra, né? E me servem até, e são da moda, aquelas calças justas, com aquelas boca larga, verdade. Então, pra vocês terem uma ideia como os negócios voltam, né? Então é isso. Como que eu posso ser preconceituosa se eu, aos 22 anos de idade, eu tinha nada mais nada menos o meu ápice da, da minha obesidade foi com, se eu não me engano, como eu falo no livro, foi com 26 anos de idade. Eu cheguei a quase 100 quilos, 98 quilos. É verdade, foi o ápice, né? Vocês viram nas fotos, de uma única foto que eu tenho aqui no canal do meu casamento, eu era magra, antes de casar, verdade. Então, assim, o meu ápice foi a 98 quilos. Deprimida, doente, né? E, enfim. E depois, até os 38, obesa, comecei a emagrecer quando eu me separei. Aqui em São Paulo, que eu fui pro Recife com 39 anos. Eu me tornei, aos 42, anorexa. Eu cheguei a menos de 50 quilos. Eu meço 1,59, né? Nem 1,60, nem 1,5 m, 1,59 que eu meço. Então vocês imaginam, né? Eu com menos de 50 quilos ou eu com quase 100 quilos, né? É um contraste, né? Então como que eu posso ser preconceituosa nesse sentido? É impossível, né? Então foram todos esses trabalhos que nós tivemos, né? De ataques, de superação, de inventando as coisas, é verdade, né? E toda essa superação de doença. Porque vocês vejam só, quando eu tava saudável, trabalhando na área que eu queria, verdade,
né? Veio a exposição. Então, assim, eu tava trabalhando, eu tava saudável, eu tava com meu peso normal, que é o que eu tenho hoje. Eu peso 59 quilos, verdade, galera, 60 no máximo. Hoje eu tô com 60 quilos, 59. Enfim, então assim, é um peso ideal pra minha altura, né? Pra quem já pesou 40, acho que eu vim do Recife com 47 quilos. E eu cheguei com uns 26 anos com 98, né? Então é uma coisa bem diferente. Então vocês vejam aí, são relações doentes, né? A doença, né? É a pessoa doente. Então, como que você tá? Como eu digo no meu livro, e eu, né, a minha médica durante o tratamento inteiro, você tá trabalhando numa área que você gosta, que você tá se desenvolvendo, né? Depois de um acidente sério, depois de uma Covid, verdade que na Covid também eu emagreci muito, né? Não cheguei a 40 e poucos, mas eu emagreci uns 50, fiquei com 52 quilos, verdade. E eu sou muito larga, né? Eu tenho as costas bem largas, então quando eu emagreço aqui, aparece uma bela de uma saboneteira e meu rosto fica chupado, né? E vocês viram nos vídeos a diferença do olhar, do olho, né? Então, em 2022 a gente tava com a neuropsicologia, verdade, né? Tava ali avaliando todo o meu tratamento em relação à parte de trabalho, de administrativo. Vocês viram, né, que a forma de olhar, o olho estava bem diferente do que é hoje, verdade. Por quê? Porque com o tempo, como foi me passado, né, é como se fosse cicatrizando o que aconteceu, né, e voltando, né, não igual, porque não vai ser igual. Se vocês pegarem as fotos antes do acidente, é muito semelhante do que é hoje, né? Logo depois do acidente, 2017, 2018, as fotos, o meu olho é tenebroso. Tem aquela parte bem diferente do olho esquerdo. Então foi tudo isso trabalhado na minha cabecinha, né? A minha depressão, a minha solidão, a minha adaptação, né? Isso é uma readaptação no mercado de trabalho, na vida social, na vida pessoal íntima. Então foi tudo muito trabalhado, né? Então você imagina, como eu falo no livro, você tá num trabalho que você quer, que você lutou, né? E de repente as pessoas virem com um passado seu que você demorou basicamente, né? A gente tá falando de 2022, quando teve a exposição, o primeiro ataque, verdade, né? Aqui em São Paulo, que tinha tudo acalmado depois do que eu voltei do Recife. Então você imagina, 2019 até 2025, a gente tá falando 3 anos depois de uma Covid, né? Então, querer trazer um passado que a gente demorou 3 anos, galera, pra superar. É verdade. 3 anos pra superar tudo, pra voltar a trabalhar. Eu fiquei 1 ano parada, verdade. Eu fui pra escola em novembro, outubro pra novembro, né? Então eu parei, eu vim de Recife em janeiro e voltei a trabalhar em novembro. Eu fiquei quase 12 meses parada. Então, vocês imaginam o que eu falo no livro, né? Isso é muito triste. E aí você sair do trabalho com a exposição master top, né? E sendo ofendida, ver o homem que você ama sendo ofendido, você não ter. Você saber que você tá exposta. É verdade, foi muito difícil pra mim, né? E eu falo toda essa parte no livro. E depois na feira, né? Pra ir pra feira, como eu digo, eu pedi pra minha médica, né? Porque eu poderia chegar aos donos da empresa e falar a minha situação, porque eles sabiam do AVC e da Covid. Então, mas eu pedi pra minha médica se ela me dava autorização pra ir, porque eu já estava exposta. Mas eu queria ver, porque ali era mais ou menos um teste para poder ter alta, porque o meu desejo era não fazer mais aquela coisa aquele controle emocional, toda dependência emocional de médicos com insegurança, verdade. Eu queria ter a minha liberdade para não que a minha médica ou os meus médicos nunca deixaram eu tomar nenhum tipo de atitude, eles sempre deixaram eu tomar minhas atitudes, ter as minhas é verdade. Porém, as consequências eu ia de fato em busca deles, né? Lá vinha as consequências, as atitudes que eu tinha, as consequências eram geradas tratamentos. Então eu queria que eles avaliassem para ver se eu já estava boa, já estava legal, para não ter mais aquilo. E foi quando ela avaliou em março que eu comecei na Lelo, né? Então a feira foi primordial para eu ali. Foram 3 dias e eu estava exposta aqui em São Paulo, né?
E o investigador foi lá, todos os dias da feira, a verdade. A doutora foi. Minha mãe falou, ela saiu do consultório. Não, não é que ela saiu do consultório. É porque, né, é verdade. Na época eu estava em tratamento. E outra, ela foi ver, era uma coisa pública, verdade. Ela foi ver, né? Ela foi ver o meu desenvolvimento. Se ela tá fazendo um tratamento de uma pessoa e uma paciente, e ela tem a oportunidade de ver essa paciente trabalhando ali ao vivo, pra ver, né, qual que é isso daí pra ela, é tudo. Como aconteceu agora na VAPT, que ela ficou ali parada, ela saiu do consultório dela pra ficar ali, não, ela não saiu, ela passou por lá mesmo pra isso, pra ver como é que era o ambiente que eu tava, investigadora a mesma coisa. Então, ou seja, galera, a feira, ela foi um aval, né, um começo do início da minha alta, da minha alta, da minha psicanálise, né, tanto que em março ela deu. Aí quando começou os ataques, né? Quando teve o acidente, o incidente no sábado e as bobeiras, os ataques na Lelo e depois o acidente da Pipiolo, verdade. Aí é óbvio, ela continuou falando, você tá de alta, mas ela ficou aqui o tempo inteiro, né? Ela ficou ali para qualquer coisa que eu precisasse eu ligar, como aconteceu agora. Semana passada eu tive que ligar, tive que pedir um help porque eu falei, eu vou pirar. É muita coisa, né? Foi muita coisa seguida. Foi muita. E da boca também. Foi muita coisa seguida, né? Então o estouro foi esse, né? É verdade, porque foi a situação que teve naquele sábado com o cara que eu amo, aquela exposição toda, porque eu já sabia que eu tava exposta, tá aí, né? Os médicos todos. Depois teve o acidente da Pipiolo, né? Depois do acidente, a cirurgia da boca que eu fiquei com muito medo. E agora, né? Depois os exames, a música que deu quase um princípio de infarto por causa de toda essa situação. E agora, de novo, os bichinhos, né? Então, assim, aí do bichinho eu tive que pedir um help. De verdade, não estou em tratamento, mas eu tive que pedir um help. Porque eu falei, eu vou sair do trabalho de novo, né? Eu vou sair do trabalho de novo. Ela falou, paciência, né? Não pode ficar num lugar que você não tá vendo resultado. Paciência, isso é de você, a escolha é sua. Aí a gente entrou num consenso no trabalho, mas é isso, galera. A vida tem que funcionar. O livro tá feito, o amor é de verdade. A gente tava com uma vida funcionando em 2022 para 2023. Relações acabam, galera. E assim, a braveza, a minha braveza e a braveza da médica foi justamente essa. Poxa, você tava com você tava num trabalho que você tava se desenvolvendo, né? Um trabalho bom. Você tava com amizades, né? Você tava próximo da pessoa que você ama, você tava vivendo sua vida, né? Novamente, se para trazer o pessoal do Recife com ex-marido, mulherada, não dá, galera, né? Não dá, não dá, foi muito sério, né? Então é isso. Então isso tudo aí tá no livro de verdade, né? O livro eu falo até novembro mesmo de 2023, eu já não falo da parte da Lelo, do telefonema, é verdade, mas porém eu falo da feira, eu falo que a feira ela foi primordial para minha segurança aqui, porque eu me sentia muito insegura, eu me sentia muito ofendida nos transportes públicos, verdade, por causa da exposição, não foi fácil. Eu agradeço demais a senhora, eu agradeço a todos que acreditaram, que sabem que eu sou uma mulher correta, íntegra, o cara que eu amo é um homem correto, íntegro, e é isso, a dedicatória do livro, a história é basicamente essa, a dedicatória do livro é para ele justamente por isso, a dedicatória do livro para minha mãe é por todos os ensinamentos de berço que ela me deu, que ela me criou basicamente sozinha, e para o meu pai é em memória, né? Porque ele foi embora, ele não viu a filha dele toda essa trajetória. E meu pai, se fosse vivo, por tudo que a gente tem, a gente sabe, meu pai jamais teria permitido esse casamento. É verdade. E nem o relacionamento do Recife. Verdade. Muito menos, né? Uma gravidez, um abandono. Imagina, uma filha do meu pai, como eu digo, uma boneca dele, né? O bebelô dele, grávida, em outro estado, sendo ofendida. Nunca. Né? Então, por isso, a dedicação pro meu pai. A dedicatória pro meu pai também. Então é isso, amor, amores. Um bom domingo pra gente vamos descansar. Tchau, tchau, até amanhã.